Meus amigos, o objetivo desse canal é gerar informação e conteúdo de qualidade para pais de pessoas com autismo e profissionais que atuam na área. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu apoio. Por isso eu lhe peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajude a divulgar cada vez mais o autismo. Boa tarde a todos, estou com a doutora Renata Episcopo, vamos falar sobre transtorno de aprendizagem no autismo, né, um tema bem relevante, as pessoas têm muitas dúvidas sobre essa questão, como eu falei no convite para a live, surgem muitas dúvidas se de fato a criança tem algum transtorno de aprendizagem ou se é a forma que o profissional tenta passar o conteúdo ou até a adaptação do conteúdo, a adaptação pedagógica prevista aí na legislação, na Lei Brasileira de Inclusão. Temos lá a garantia do PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado. Então, sempre tem aquela dúvida. Meu filho tem um transtorno de aprendizagem, ele tem mais dificuldade de aprender ou esse ensino não está sendo feito da forma adequada para ele? Porque lá na AMA nós costumamos ver pequenas adaptações que fazem muitos efeitos, né? Os materiais pedagógicos são construídos e adaptados lá. Rita Brasil fica à frente disso, né? Fazemos também, através da AMA, o treinamento de ADI e de professores da rede municipal de ensino, e são detalhes que fazem grande diferença. Então, tenho certeza que em muitos casos existe um transtorno de aprendizagem, mas em outros casos, em muitos outros casos, a expertise, a experiência, a capacitação do profissional e da escola, né, faz uma grande diferença sobre isso. E hoje vamos falar com a doutora Renata Episcopo, que é neuropediatra, especialista nesse tema. Então, eu já quero lhe dar aí boa tarde, agradecer por aceitar o convite e pedir que você se apresente aí para as pessoas, fale um pouco quem é a doutora Renata Episcopo. Eu sou Renata Episcopo, sou neuropediatra, eu trabalho na maternidade Verba, sou preceptora da residência de neurologia infantil do Hospital Irmã Dulce e trabalho na clínica Humaninos também. E sou especialista em neuropsicologia pela Universidade Federal da Bahia. Que ótimo. E você trabalha no CRETEA também, né? Trabalho no CRETEA. Que é o centro de referência do Estado. Tenho uma paixão pelas nossas crianças autistas, uma paixão. Que bom. Isso é muito importante porque todo bom profissional, além do currículo, além da capacitação técnica, ele precisa ter, sobretudo, empatia, né, e amor pelo que faz. Porque não adianta você ser um excelente técnico, né, se você não está ali fazendo o que você ama de verdade. E aí falei em amar o que faz. Estou vendo aqui, ó, doutora Fernanda Bonfim é um exemplo disso, doutora Adriana Matos, que estava aqui, que está aqui também, doutora Rita Lucena, que acabou de entrar aqui, estou vendo ela. Então, assim, essas, como ela, existem milhões de outras profissionais que eu falei aqui de 3 referências. E essas 3 referências são, do ponto de vista de currículo, vocês já sabem disso, tem altíssimo gabarito, mas eu acho que o grande diferencial é justamente amar o que faz. Isso impulsiona para aprender cada vez mais e respeitar seu paciente, fazer o melhor sempre, né? Eu quero pedir às pessoas que estão aqui, vocês estão com saudade da live, eu também passei essa semana aí, não fiz live nem terça nem quinta, estou lotado de trabalho, mas graças a Deus deu para fazer hoje e semana que vem vamos retomar, vamos ter live terça e quinta da próxima semana. Mas quero lembrar aqui que eu peço que as perguntas vocês sempre coloquem na caixinha de interrogação, tem o símbolo da interrogação na parte de baixo aí. Quem não tiver aparecendo o símbolo, clica nos 3 pontinhos que vai aparecer esse símbolo da interrogação e botem as perguntas, porque é bem importante para que que eu não deixe nenhuma pergunta de ser feita aqui, porque é muito importante. Ali, ó, Tiaro, animadora, tá botando assim, sou educadora de Ilhéus e vendo brinquedos educativos.
as pessoas dizendo aqui que sentiram minha falta. Rapaz, eu recebi tanta mensagem essa semana, mensagem das pessoas, e aí, cadê a live, cadê a live? E outras pessoas perguntando se eu estava com coronavírus, porque eu não estava fazendo a live. Surgiu pergunta de tudo quanto é, hipóteses, né? Várias hipóteses. Fiquei bem feliz aí. Hoje, dia de hoje, Mariluce, normalmente eu faço no Instagram. Tenho feito em alguns casos aí exceções no domingo, mas no dia de domingo normalmente é Instagram e terça e quinta, 19 horas, no canal do YouTube. Já quero aproveitar que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Essa live aqui, quando ela terminar, ela vai para o canal do YouTube. E, enfim, aí a doutora Rita dizendo que a gente vicia, a doutora Fernanda dizendo que ia causar abstinência, enfim, fico bem feliz. Mas vamos lá, vamos. Começar nosso tema. Eu quero lhe fazer exatamente a primeira pergunta dentro do que eu estava comentando, né? Que muitas crianças com autismo têm transtorno de aprendizagem, né? Mas outras não têm um transtorno de aprendizagem e o que falta apenas é a adaptação do conteúdo, a forma de passar isso. E aí eu queria lhe perguntar, qual a incidência disso? É muito recorrente o transtorno de aprendizagem? Como identificar? Então, fique à vontade para iniciar aí sua fala no tema. Bom, a aprendizagem ela não ocorre só em uma área do cérebro, né? A gente tem várias áreas que a gente chama de redes neurais que fazem o processo da aprendizagem. Para o aprendizado ocorrer, se consolidar, a gente precisa de repetição do estímulo. Então, só, por exemplo, expor essa criança, a nossa criança autista uma vez aquele estímulo, isso não vai ocorrer. A gente precisa que esses estímulos sejam repetidos para conseguir consolidar esse aprendizado. Quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, a gente fala de distúrbio neurológico que não tem cura. Algo que tem uma base genética que justifica aquele transtorno. Então, né, durante a investigação, a gente precisa afastar vários déficits. Por exemplo, déficit intelectual, que é o retardo mental, né, que algumas das nossas crianças autistas possuem. Déficits sensoriais, que a gente vê muito comumente nas nossas crianças. Então, déficit visual, auditivo, fatores emocionais, sociais, econômicos, culturais, e também a inadequação à metodologia da escola, a inadequação didática do professor. E depois de tudo isso, é que a gente diz que realmente a criança tem um transtorno específico de aprendizagem. E a criança tem uma história de insucesso escolar, né? E essa inabilidade acadêmica da criança ela se restringe a determinadas áreas. Então, a gente fala prejuízo na leitura, prejuízo na escrita e no cálculo matemático. Então, a incidência é pequena, a gente tem poucos artigos que falam realmente mais atuais da porcentagem de nossas crianças autistas que tenham, né, cada prejuízo em cada habilidade acadêmica dessas que eu citei, mas pode ocorrer sim com comorbidade com nossas crianças. Interessante a gente pensar que nossas crianças autistas têm um perfil cognitivo diferente. Então, por exemplo, nossas crianças autistas de alto funcionamento, verbais, o que eu digo de alto funcionamento? Que apresentam um QI normal ou acima do normal, elas vão apresentar quase, sem exceção, um déficit no processamento da leitura. Né? Um déficit realmente na compreensão dessa leitura. Por quê? Porque eles têm os déficits na teoria da mente, que é a dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? A capacidade de assumir a perspectiva do outro. Então, ele vai ter dificuldade de fazer essa compreensão de uma leitura mais que exija inferência, que exija que a criança tenha obtenha uma resposta mais implícita. Então, ela vai tender a focar em determinadas áreas do texto, que de repente não importam para a resposta do texto, em suprimir informações que não são necessárias, porque é do foco dela, né, do interesse dela restrito, determinados assuntos. Isso vai comprometer a compreensão da leitura. Então, isso é muito comum nos nossos pacientes autistas de alto funcionamento verbais. A ortografia é mais difícil de identificar, né, como eu disse que são 3 áreas, que a gente fala de transtorno de aprendizagem, só retomando, né, a gente pode ter o prejuízo na leitura, na escrita ou na matemática. Com relação ao prejuízo na ortografia, é importante que a gente consiga distinguir, né, déficits sensoriais, que são bem comuns em nossas crianças, então a gente tem que ver realmente se não é um déficit sensorial que está prejudicando nesse processo de aquisição do conhecimento, um déficit na coordenação motora fina, que faz com que essa grafia não fique adequada. E com relação à matemática, nossas crianças geralmente têm um desempenho acadêmico maravilhoso em matemática. Geralmente fazem cálculos matemáticos mentais, mas quando eles lidam com, por exemplo, textos que eles precisam interpretar,
para realizar essa atividade, textos mais complexos filosóficos, aí vem esse déficit na compreensão da leitura que pode prejudicar a execução dessa atividade. Entendi. Já deixar aqui anunciado para vocês que dentro desse tema tem um subtema, na verdade, talvez seja o mais importante e o mais complexo dos transtornos de aprendizagem, que é a dislexia. E no dia 13 de agosto, no canal do YouTube, às 19 horas, vamos fazer uma live específica sobre dislexia, com a doutora Rita Lucena e com a doutora Laura Giotto, né? Eu, inclusive, pedi a doutora Renata... Duas férias. Eu pedi a Renata, vamos falar sobre transtorno da aprendizagem, dar uma geral nos transtornos de aprendizagem, certo? Mas a parte de dislexia, como é realmente um tema bem... que precisa aprofundar mais, precisa de uma live específica, vamos fazer no canal do YouTube, com essas duas feras aí. Então não vamos tratar sobre dislexia hoje, em função disso, para não ficar repetitivo. A doutora Renata falou, e aí no dia 13 vamos falar novamente com a doutora Rita e a doutora Laura. Então, eu já estou vendo que estão chegando algumas perguntas aqui. Como são algumas perguntas que são bem introdutórias, eu já vou aproveitar para colocar aqui. Quais os sinais de transtorno de aprendizagem? Quais os sinais de transtorno de... Travou aí? Deixa eu ver se travou. Pronto, os sinais, né? Os sinais do transtorno são leitura de palavras desaprensivas. Travou, eu vi, travou sim. Foi. Deixa eu ver se agora melhorou o sinal aí. Ana Witt está perguntando se pode fazer perguntas. Pode e deve, Ana Witt. Tem um símbolozinho da interrogação aí. Bota aí essa pergunta no símbolo da interrogação. Deixa eu cumprimentar aqui rapidinho minha amiga Marcinha, que está aqui. E estava preocupado, parece que eu não vi Thaís, mas ela botou aqui, estou na estrada, tá, mas está aqui, vai ficar caindo e voltando porque está na estrada, mas está aqui. Porque eu fico preocupado quando Thaís não entra. Mas, enfim, me diga aí, quais são os sinais de transtorno de aprendizagem? Os sinais são, a criança geralmente tem uma leitura de forma incorreta, uma leitura lenta, que ela fica insegura, às vezes ela não consegue ler direito, aí ela pode adivinhar alguma palavra, ou então dificuldade de soletrar, né, seria um dos sinais. Ela tem dificuldade de compreender o conteúdo do texto, ou seja, de entender compreender, né, realmente o sentido do que está lendo. Ela vai ter dificuldade na ortografia, ela pode adicionar, ela pode substituir ou omitir consoantes, vogais durante a escrita, a ortografia. Geralmente ela comete muitos erros gramáticos, de pontuação, e ela pode utilizar com relação à matemática, material concreto para realizar cálculo matemático simples de somar, então utilizar dedo, ou então lápis, algum material concreto para conseguir realizar cálculos matemáticos simples, e também a dificuldade de raciocínio matemático. Então são coisas muito gerais, né? Por isso que a gente precisa realmente de uma avaliação bem completa para a gente dar um diagnóstico assertivo. Não é tão simples, não. Eu conheço um rapaz, hoje ele já é adulto, que ele tem um autismo de alto funcionamento, que ele tinha grandes dificuldades na escola porque ele era cobrado, né, do ponto de vista pedagógico de forma tradicional, né? Então, o que acontecia? Ele era acusado diversas vezes, né, de ter colado, de ter pescado na prova, porque ele sabia o resultado da prova de matemática, o professor botava lá uma equação, um problema incrível, e ele botava o resultado, mas ele não sabia montar a operação, ele não sabia como chegar naquela operação. Ele simplesmente dava o resultado. E aí o professor achava que ele estava pescando, né? Inclusive, ele mora no interior do estado, e aí, falta de informação da escola em relação ao autismo, tudo isso. E aí eu quero lhe perguntar, isso faz parte do transtorno de aprendizagem? Eles sabem, muitas vezes, chegar ao resultado, mas não sabem demonstrar como chegam, é isso? Na verdade, aí é uma questão mais de memória operacional, né? Então, às vezes, a criança não sabe organizar o pensamento na escrita, né? Ela faz de uma forma porque a matemática você pode chegar no resultado por vários caminhos, né? Não é uma coisa rígida. Então, vários caminhos. E é claro que é muito mais complexo para essa criança
Por exemplo, se ela tiver um déficit na memória operacional, que é uma das funções cognitivas, então a gente tem várias funções que auxiliam no processo de aprendizagem. Então, atenção, memória, funções cognitivas, percepção, processamento visual. Então, se essa criança, esse adolescente, esse adulto tiver uma dificuldade na memória operacional, organizar as etapas, né, vai ficar realmente como, a partir do ponto de vista desse professor que não tem essa qualificação, realmente ele vai passar como se ele tivesse colado, e na verdade não é isso. Né? É falta de informação mesmo. Infelizmente, a gente não tem essa formação, carece isso no Brasil, né? Essa formação dos nossos professores que já vem da academia sem ter essa noção, essa especificidade. Né? Isso é uma coisa que a gente observa muito aqui no Brasil. E me diz uma coisa, a partir do momento que o diagnóstico é clínico, né, obviamente, a criança Sim. vai lá, passa por uma avaliação com a neuropediatra, né, e aí você chega ao diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Ó. E aí, a partir daí, como é a intervenção? O que é que deve ser feito? A criança chega com a queixa do problema de aprendizagem, a gente vai investigar, a gente afasta todos aqueles déficits que eu falei, né, de lesões cerebrais, deficiência intelectual, déficits sensoriais, certo? A partir daí a gente vai mapear as funções cognitivas dessa criança de forma completa e faz uma avaliação de QI, né, que é o quociente intelectual. Então, quais são as funções cognitivas que podem atrapalhar o processo de aprendizagem e a gente não ter transtorno? A atenção. Então, a atenção é um processo que é uma função que atrapalha muito se a criança for muito desatenta. Então, a gente tem que investigar essa atenção, essa memória, a linguagem, que é uma função que está muito alterada em nossas crianças, né, autistas. O processamento visual, as habilidades visuais também podem estar alteradas. As funções cognitivas, executivas, na verdade, a percepção, que também pode estar alterada por conta dos déficits sensoriais. Então, a partir do momento que a gente mapeou todas essas funções, né, realizou o teste de QI, a gente constrói um plano de intervenção que é sempre multidisciplinar. Então, vários profissionais entram, né, para criar esse plano de intervenção multidisciplinar. Isso vai depender de quais déficits a criança tem. Então, por exemplo, se tiver muito déficit sensorial, a gente precisa de uma terapeuta ocupacional para ajudar a trabalhar essa criança, para lidar melhor. Se ela tiver uma dificuldade na coordenação motora fina, então, psicomotricista, se ela tiver uma dificuldade na consciência fonológica, sempre um fono para nos ajudar, para investigar esse processo de letramento, de alfabetização, se for adequado. Nesse processo de investigação, a gente acaba realmente batendo martelo, né, e vendo realmente se a criança tem ou não um transtorno. Muitas vezes ela não tem um transtorno, né? São nessa investigação que a gente acaba realmente vendo o que ela precisa. Mas a maioria das vezes ela não tem um transtorno específico de aprendizagem, não. Tá. Deixa eu só responder aqui, ó. Thaís Miranda coloca assim, como se chega ao diagnóstico de autismo em uma criança de 2 anos? Não é o tema da live hoje, Thaís, então eu vou lhe pedir o seguinte, nós temos um canal no YouTube, você bota aí youtube.com/realautismo, lá tem um vídeo que, por sinal, está muito bem acessado, que diz assim, meu filho é autista, e aí lá vão ter diversas dicas, né, de como diagnosticar ou de como encontrar os sinais de risco para autismo. Eu vou lhe pedir que dê uma chegadinha no canal do YouTube, porque além desse vídeo tem diversas outras lives que falam sobre diagnóstico precoce, enfim. Então, já deixo essa dica para você aqui. Milena bota uma pergunta bem bacana aqui, ela bota assim, existe diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? Aí eu queria que você explicasse qual é essa diferença. O transtorno é aquele distúrbio neurológico que eu falei, que é genético, que não tem cura, é a dificuldade que envolve a inadequação à metodologia da escola, a didática do professor, né? Problemas atencionais, problemas de processamento visual, que afetam as outras funções executivas, né? Que podem atrapalhar o processo da aquisição do conhecimento. Fatores emocionais, né? Então, às vezes, a criança, por exemplo, nossas crianças autistas, se elas estiverem muito eufóricas, ou então muito tristes, ou irritadas, isso vai atrapalhar o processo de atenção, né? E até de evocação da memória. Então, não é o momento ideal que a gente, depois que ela fique frustrada, que a gente sente com a criança para poder estudar. Então, são esses fatores que possam atrapalhar. Eu vou me apropriar do termo higiene do sono e falar de higiene do aprendizado, que a gente tem que lembrar. Não basta a gente pegar a nossa criança, sentar e vamos estudar. A gente tem que ver se essa criança comeu bem,
se ela dormiu bem, porque a privação de sono interfere, gente. A criança fica com menos capacidade de atenção, ela fica mais irritada. A gente tem que se olhar e ver se a gente, como mediador, está bem também emocionalmente, porque a gente pode começar a se exaltar, isso atrapalhar naquele momento, né, da aquisição do conhecimento. Então, a dificuldade sempre é um fator externo, né, que possa estar atrapalhando, ou então é um déficit sensorial que a criança tem, que faz parte, né, do espectro do autismo, e o transtorno é uma coisa muito mais específica, né, que tem justificativa genética e que não é justificada por outros déficits ou fatores outros, como eu já citei. Camille Joana, ela diz aqui na live, em outros momentos, que ela tem autismo leve, né? Ela fala que ela tem autismo leve, ela fala que é de Catu, e ela coloca assim, ó, eu escrevo muito errado no papel. É normal, tio Léo? Aí é o seguinte, Camille, tem que se investigar, né, para ver se foi um aprendizado, uma base pedagógica, ou se é possível uma dislexia, por exemplo, né? E aí vai ter uma live com a doutora Rita Lucena, a doutora Laura Giotto sobre dislexia, e aí eu vou pedir para você assistir essa live e falar com seu papai e sua mamãe para assistir junto com você, porque pode não ser seu caso, mas pode ser, e aí, enfim, tem uma série de fatores aí que tem que ser, devem ser avaliados, né, pelo médico. Tem uma pergunta bacana aqui também, de Mari, ela fala assim, qual a relação ou diferença entre atraso no desenvolvimento cognitivo e transtorno de aprendizagem? E aí eu já quero emendar essa pergunta para perguntar o seguinte, é mais comum as crianças com autismo severo que têm deficiência intelectual ter transtorno de aprendizagem ou não? Isso está presente da mesma forma nos autistas leves, nos autistas moderados e severos? Para a gente dar o diagnóstico de transtorno de aprendizagem, tem que excluir deficiência intelectual. Então, a criança, ela já tem que ter um quociente intelectual, né, normal acima do normal. Então, para os nossos crianças autistas que têm deficiência intelectual, eles já entram como forma de exclusão, eles não têm transtorno de aprendizagem, específico de aprendizagem, não. Eles vão cursar com a dificuldade de aprendizagem por conta do déficit intelectual mesmo. E com relação à pergunta da Mari Fiais, né, Mari Fiais, é o seguinte, quando a gente fala de atraso do desenvolvimento cognitivo, ela pode ter um atraso, certo, por conta de fatores externos. Então, como eu já citei, inabilidade com a didática do professor, com a metodologia da escola, e não necessariamente ela vai ter um QI rebaixado, por exemplo. E quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, né, ela não pode ter QI rebaixado de forma nenhuma, e todos esses fatores externos, déficits sensoriais, por exemplo, nas crianças autistas, visual, auditivo, tudo isso tem que ser muito mais bem excluído para a gente poder chegar no diagnóstico. Então, é mais difícil a gente dar um diagnóstico, por exemplo, de transtorno específico de aprendizagem do que de atraso do desenvolvimento cognitivo. É que o atraso pode ser uma coisa passageira, né? Se a gente investigar e conseguir intervir, a criança pode sair desse atraso. Mas o transtorno não. O transtorno já não tem cura. Então, ele é permanente. Existem muitos casos que a criança, de fato, tem transtorno de aprendizagem e é identificado como uma criança com deficiência intelectual? Sim, porque o que acontece? Por isso que a gente fala que é urgente a gente investigar, porque essa criança, ela vai ficando desmotivada. É uma criança que começa a desmotivar a aprender, né, que geralmente sofre bullying, e a gente vai achando, como pai e mãe, que está tudo certo, que é o tempo dela, isso não existe. A desmotivação faz com que ela comece a não ter interesse. Então, se eu não tenho interesse pelo estudo, eu vou começar a fazer parte daquele grupo que não vai aprender, né? Isso vai se perpetuando, até que eu vou começar a adquirir um comportamento mais infantilizado, e isso fica muito mais, né, gritante. Então, você vê crianças que estão seguras de si, que têm uma autoestima elevada, que conseguem ler e compreender e escrever direito, e crianças que estão lá com a sua baixa autoestima, com o seu autoconceito negativo, e cada vez mais não conseguem progredir. Então, a gente tem, sim, a impressão de que elas têm um retardo, mas é por conta dos fatores externos, né, que a gente acaba dizendo, não, ele tem o tempo dele, ele é mais lentinho mesmo, e, na verdade, a gente não pode fazer isso. Entendi.
Minha amiga Cíntia, lá da UF de Feira de Santana, ela pergunta quais são os transtornos de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem, pelo DSM-5, são 3, que a gente subdivide, né? Então, prejuízo na escrita, prejuízo na leitura e no cálculo matemático. Então, na escrita seriam aqueles erros ortográficos, né, que a criança, ela omite, ela substitui, ela adiciona consoante, vogal, né? Na leitura seria aquela criança que lê de forma muito lenta, que é insegura, que às vezes adivinha a palavra, porque não consegue identificar, né? Que não sabe soletrar a palavra, que tem dificuldade de extrair o conteúdo daquele texto, às vezes texto simples ela não consegue entender. E com relação ao matemática, aquela criança que realmente não consegue fazer um raciocínio matemático. Tem que utilizar dos dedos, às vezes, ou de material concreto, para fazer conta de somar. Ou então ela pede ajuda do mediador, fala, me dá sua mão aí. Então, esses são os sinais, realmente. E a criança vem com um histórico de sucesso escolar. Não é só aquela criança que no primeiro ano repetiu. Não, é um insucesso que vem, por mais que você intervenha, ela continua com esse insucesso, né? Inclusive, a gente pode classificar em leve, moderado e grave, porque o leve é aquela criança que, mesmo com a inabilidade acadêmica nessas determinadas áreas específicas, consegue lidar com isso, e o grave é aquela criança, mesmo com apoio, com adaptação, ela não consegue fazer a atividade de forma efetiva. E aí é bom ressaltar, essa dificuldade na questão dos cálculos seria a descalculia, fala? Isso. Aí tem a dislexia, a desortografia e a desortografia. Isso. Aí é importante falar aqui para os pais que estão presentes na live, que o seu filho, tendo o diagnóstico de dislexia, descalculia, desortografia, enfim, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz uma série de garantias, né, para esses alunos. Por exemplo, o ledor, né, o tempo maior para fazer a prova. O que é o ledor? O ledor é exatamente o profissional que vai ali acompanhar, né, o aluno, e ele vai ler as questões para o aluno. Ele não vai dar resposta, ele vai simplesmente ler a questão para o aluno para ajudar o aluno nessa interpretação. Da mesma forma com a descalculia, enfim. Eles têm direito a esse suporte, têm direito a um tempo maior para realizar a prova, têm direito, em alguns casos, a prova individual. Existe o PEI também, né, que é o Plano de Ensino Individualizado. Uma série de proteções legais que nós não nos damos conta, né, muitas vezes. E isso é fundamental para o aluno que tem esse diagnóstico, porque muitas vezes ele sabe responder, ele sabe a questão. Se você fizer uma prova oral com ele, por exemplo, ele vai responder tudo, mas se você fizer no papel, não vai responder. Então, é bom deixar muito claro que isso é um direito do aluno com deficiência, né, que tem o diagnóstico, e a escola tem que providenciar isso sem nenhum custo. Né? Isso está lá na Lei Brasileira de Inclusão. Conheço diversos casos de alunos que foram reprovados, porque não tinham esse direito garantido, e depois isso foi providenciado e o resultado é outro. E aí Ana coloca assim, a maior dificuldade é essa, o direito versus a escola entender. A escola não precisa entender nada, né? Ela precisa cumprir o direito. Agora ela só vai cumprir, ela não vai cumprir voluntariamente muitas vezes. Tem muitas escolas que cumprem voluntariamente, porque é o correto, porque é o que está dentro da lei, porque enfim, é o sensível, é o legal, é o empático, mas tem as escolas que precisam ser acionadas judicialmente, que precisam ter uma denúncia no Ministério Público, e se a gente achar que não vai denunciar ou que não vai tomar uma providência porque não vai dar em nada, esse ciclo se alimenta e as crianças continuam, né, sendo preteridas nos seus direitos cada vez mais. Mas eu confesso e sei que não é fácil, né? Deixa eu botar mais. E é até importante, eu acho, a gente pensar nisso, porque a gente vê na literatura e está na prática que essas crianças com sucesso escolar, elas acabam evoluindo com transtornos emocionais, sabe? Com depressão, com transtorno de ansiedade. E se a gente puder evitar, né, que seria outros transtornos, aí é muito importante. Por isso que é urgente que a gente, a partir do momento que pais, mães, professores identifiquem que essa criança está com dificuldade de aprendizagem, a gente possa intervir e minimizar, né, esses déficits, para que a gente isso não atinja a autoestima dessa criança. E você falando isso aí, eu quero complementar o seguinte,
que é muito importante que os pais saibam que não é falta de aplicação daquele aluno, que não é desleixo com os estudos, que não é, pelo amor de Deus, isso é, da mesma forma, eu sempre digo isso, e vou repetir isso 1000 vezes. Quando a gente pensa no aluno cego, certo? Uhum. A gente nunca vai querer que ele responda a prova escrita. Nunca vai querer. Ninguém vai ter né, a insanidade Exigir de dele. exigir que ele responda uma prova escrita. Da mesma forma que a inclusão é uma prova em braille ou com ledor para um aluno cego ou com deficiência visual, é inclusão para o aluno autista, às vezes um plano elevado, né? Colocar ali na visão dele. Aproximar. Às vezes é a necessidade de uma São pequenas adaptações, né? A luminosidade, a cadeira que incomoda, o próprio material do tecido, da uniforme da criança, né? A luz que incomoda, a fotossensibilidade, são pequenas, às vezes, adaptações, né? Que a gente tem que ter uma humanidade para conseguir, né? Identificar também. Pois é. As pessoas entendem de forma tão fácil que precisa de uma pista tátil ou de uma rampa para um cadeirante e de uma pista tátil para um cego, e não entendem que o autista precisa, por exemplo, sair da sala na hora da prova, por exemplo, porque ele está com excesso de estímulo visual, ou por conta do barulho, ou que ele precisa, enfim, por ignorância. Então, a partir do momento que nós fazemos esse tipo de live, ou levamos informação para a escola, né, vão perceber que trata-se de um direito que deve ser exercido, e os pais, principalmente assim, as pessoas mais velhas, né? Vou dar um exemplo, a geração do meu pai, por exemplo, né? A geração do meu pai é de que o menino que não vai bem na escola é porque não estuda, é porque é irresponsável, é porque não presta atenção. E às vezes temos essa carga e cobramos para um aluno que tem dislexia, que tem descalculia, que tem desortografia, certo? Dele, como se ele não tivesse responsável por essa inabilidade acadêmica. Verdade. Esforçado. Então é preciso ter cuidado para evitar uma outra questão, outro desdobramento, um desdobramento emocional, como a doutora Renata está falando aí. Óbvio que a gente tem que saber quem são as sapequinhas que não estão estudando, né, também. Né? Mas tendo o diagnóstico, levando, desconfiando, sendo uma coisa reiterada, aí precisa ligar o estado de alerta, né? Exatamente. Maíra Cavalcante pergunta aqui, como melhorar a concentração da criança nas atividades? Primeiro, eu acho que você precisa conhecer seu filho, né? Então, será que naquele momento ele está bem, ele comeu bem, dormiu bem? Então, a gente tem que afastar fatores externos, né? Que são bem comuns. Então, às vezes a criança dorme muito tarde, fica muito tempo no celular até a noite, acorda muito cedo. Isso já vai, de imediato, atrapalhar o processo tanto de atenção, que é uma função importantíssima no processo de aprendizagem, quanto de evocação da memória, né? Dormir bem, come bem, né? Tem uma rotina essa criança, é importantíssimo que nossas crianças tenham rotina, gente. Isso educa, tanto com relação às emoções também. A gente sabe que nossas crianças autistas têm dificuldade com o inesperado. Então, a partir do momento que elas sabem que aquele momento do estudo, elas ficam mais tranquilas, mais calmas para conseguir realizar a atividade. E a gente tem que avaliar realmente sua criança, né, para ver se realmente tem algum transtorno associado, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou se essa desatenção é por falta de entendimento do que está lendo de repente, ela não está conseguindo ler adequadamente ou escrever e está desmotivada. Então, a gente tem que investigar de forma bem minuciosa para conseguir. Mas o ideal, a concentração, ela precisa de um momento específico, ou seja, uma rotina de leitura, uma rotina de atividades, para que ela melhore, né? Na verdade, é um exercício, né, que a gente faz com a criança. Então, por isso que eu digo, às vezes não é você sentar irritada com seu filho, é você como mediador e querer você irritada que ele flua, né, na aquisição do conhecimento. São vários fatores que podem realmente atrapalhar o processo atencional da criança no momento da atividade acadêmica.
Eu perguntei para você, não sei se você chegou a responder, mas eu tenho o diagnóstico, pronto. Tem lá o diagnóstico, transtorno de Uhum. aprendizagem. A intervenção é terapêutica com psicopedagogo, por exemplo, e medicamentosa, para a questão da concentração, por exemplo, que Maíra trouxe aí, ou é só terapêutica, como é? Para o transtorno específico de aprendizagem, não existe medicação, tá? Então, a gente faria uma intervenção realmente terapêutica, multidisciplinar, né? No caso das crianças autistas, geralmente entra terapia ocupacional, psicomotricista fono, para nos auxiliar, porque a gente tem os déficits sensoriais, o déficit na linguagem, que é muito comum nas nossas crianças, então, geralmente elas entram, né, para trabalhar essas habilidades, certo? Entra também psicopedagogo para nos ajudar a entender a melhor forma de aprendizagem. Se essa nossa criança tem, por exemplo, uma inflexibilidade no comportamento, pensamento rígido, entra o psicólogo para nos ajudar a lidar com esse comportamento, para facilitar a aquisição do conhecimento. Então, para os transtornos específicos de aprendizagem, a gente não tem medicação, tem intervenção terapêutica. Agora, se a nossa criança, que é autista, que tem transtorno específico de aprendizagem, também tem um transtorno, por exemplo, TDAH, a gente pode, aí, se necessário, aí utilizar medicações que a gente chama de psicoestimulantes para ajudar essa criança nesse processo da aquisição do conhecimento. Bacana. Com que idade é indicada a terapia com psicopedagogo? Eu já quero aproveitar para perguntar. A partir de quando dá para diagnosticar? É só na idade escolar que Isso. consegue... Tá. O transtorno de aprendizagem é na idade escolar, né? No momento que a criança está fazendo, ou logo depois, sendo alfabetizada. Porque a gente tem um histórico, né, de sucesso. Então, ela precisa ser alfabetizada adequadamente, né, para a gente dizer que ela realmente tem um transtorno. Então, é mais tardio, né? Em torno depois de 7 anos, 7 anos, 8, mais tardio. Mas somente depois que ela foi alfabetizada, que a gente pode realmente dizer que ela tem transtorno. Com relação ao psicopedagogo, a gente pode até na idade pré-escolar, se a gente vê que a nossa criança tem dificuldade de reconhecer as letras, né, por exemplo, tem dificuldade de escrever, reconhecer os números, e a gente está tentando, instigando, porque, como eu disse, a habilidade acadêmica não é igual a habilidade motora, tá? Que você vai com o marco, vai crescendo e vai conseguindo atingir os marcos, não. A gente precisa orientar essa criança, precisa instigar essa criança. Então, a habilidade ela tem que ser ensinada e aprendida de forma explícita. Então, se eu não estimulo meu filho a entender cores e letras, aí ele provavelmente não vai saber, mesmo pequenininho. Então, o psicopedagogo entra quando eu realmente estou investindo nessas habilidades, estou instruindo esse meu filho, e ele não consegue avançar. Mas ela pode entrar desde da idade pré-escolar mesmo, 4, 5 anos, para ajudar essa criança, essa família. Então, na verdade, pelo que eu entendi, transtorno de aprendizagem só se diagnostica a partir de 7 anos. É isso? Depois que a criança foi alfabetizada. Porque a gente precisa avaliar muitos fatores, né? E como não tem cura, não tem como a gente falar. E até seria errôneo, né, a gente falar que a criança tem um distúrbio neurológico que não tem cura, sendo que ela não teve nem chance de adquirir suas habilidades de forma adequada. Entendi. Eu pensei que, mas enfim, eu pensei que antes desse para fazer já algum tipo de intervenção, porque eu fiquei aqui pensando na questão da neuroplasticidade, né, da poda neural, de tudo Mas isso. olhe lá, Ah, o nome transtorno é uma coisa, a dificuldade intervém logo. Eu não preciso ter o nome transtorno para intervir. Eu não não, eu falo preciso ter. especificamente de transtorno de aprendizagem só a partir de 7 anos, no caso. Não, a partir do momento que a criança é alfabetizada, né? Ah, Ou seja, ela foi alfabetizada porque adequadamente e com não 7 consegue. Tem anos crianças que mesmo, são. antes não dá para Tem fazer. crianças que alfabetizam mais precocemente, né? Então, a partir do momento que ela foi alfabetizada e ela não consegue se alfabetizar, a gente intervém, a gente tenta modificar, essa criança permanece com essa inabilidade específica, aí a gente poderia dizer que realmente ela tem transtorno. Ah, entendi. Deixa eu Mas eu acho que a gente tem colocar. que esperar o transtorno, não, viu? Viu a dificuldade? Intervém, liga o estado de alerta e vamos lá. Entendi. Tem uma pergunta de Ana Carla aqui, mas terminamos de responder. Não tinha visto, Ana Carla, mas foi bom que já deu certo para responder sua pergunta. Deixa eu ver, tem outra pergunta sobre déficit de atenção. Existem vários tipos de transtorno de aprendizagem, já falamos sobre isso aqui também. Vamos deixar falar para o pessoal aqui que quem não pegou a live do início, essa live
vai para o canal do YouTube. Vai completinha para o canal do YouTube. Estou vendo outras perguntas. Tem perguntas sobre dislexia aqui. Eu vou deixar Vou botar aqui só rapidinho, mas não precisa nem responder, doutora. É possível fazer um diagnóstico em uma criança de 6 anos de dislexia? Ponto. Dia 13 de agosto, 19 horas, no canal do YouTube, uma live com a doutora Rita Lucena e com a doutora Laura Giotto sobre especificamente dislexia. Vamos ter uma live inteira com essas duas aí feras. Uma pergunta de mais uma fera, que falei em fera, chamou outra fera. A doutora Fernanda Bonfim, sua colega, neuropediatra, pergunta qual a importância das adaptações curriculares para as crianças com esse transtorno. A importância é porque a gente diminui o transtorno emocional dessa criança, né? Para nossas crianças autistas, as adaptações são fundamentais. Por quê? Porque a educação é um meio, né, para a autonomia das nossas crianças. A partir do momento que adapta, essa criança começa a evoluir com melhora, né, começa a conseguir ter ganhos na sua habilidade acadêmica, e ela se torna mais autônoma, então é fundamental. Né? Então, as adaptações são importantes, elas são feitas a partir dessa avaliação, gente, que é multidisciplinar, né? Ou seja, precisa de avaliações que são baseadas em testes, eu não sei se eu falei, testes psicométricos, né? São testes realizados, padronizados para avaliar essas funções cognitivas da criança, avaliar o QI. Então, são psicólogos especializados que avaliam essa criança nas suas funções, o QI, e a partir daí a gente cria um plano de intervenção e a adaptação vem como resultado disso. E é fundamental. Entendi. Eu vi uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que a oralidade é válida nas escolas por lei diante dessa dificuldade? Sim, Ana. Eu falei um pouco atrás aqui, a Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz a obrigação da escola adaptar isso. Então, se a oralidade for o meio, né, para aquela criança, o médico vai prescrever junto com a equipe multidisciplinar, certo? E a oralidade, se for esse o caminho, a escola tem sim que buscar um ledor ou garantir a prova oral para aquele aluno, sim. Eu queria complementar o que a doutora falou em relação à importância da adaptação curricular. Adaptação curricular. É que além de garantir, né, uma proteção em relação às questões emocionais, vai servir exatamente para garantir o nosso objeto, né, o nosso objetivo, que é a aprendizagem. Né? Então, e aí vai terminar sendo uma consequência. O aluno muitas vezes desenvolve questões emocionais porque não consegue aprender. E essa adaptação pode ser a arma que nós temos para justamente garantir esse aprendizado, e aí vai evitar também essas questões emocionais, tudo isso que a doutora Renata trouxe aí. Massinha, como sempre, rebelde, não colocou a pergunta na caixinha, mas ela bota aqui, ó, mesmo só podemos ter diagnóstico após 7 anos. Os sintomas são perceptíveis desde pequenininhos? Sim. É uma questão do desenvolvimento. Então, você vai notando que a criança tem a dificuldade desde pequeno, né? Ela vai desenvolvendo essa dificuldade. Então, de repente, é uma criança como uma outra outra mãe perguntou, né? Então, uma criança que muito pequena não consegue identificar letras nem números, por mais que você intervenha, ela não consegue soletrar, né? Não consegue juntar as sílabas para conseguir ser alfabetizada. Então, é um transtorno que a gente vai percebendo essas falhas, que precisa muito do material concreto para fazer, às vezes, conta de somar simples, né? Precisa do dedo, precisa de escrever, pontuar no papel, fazer tracinhos. Então, a gente nota desde pequenininho realmente esse transtorno já com sinais. Fátima está botando aqui, já botou algumas vezes assim, dizendo que está travando, não está conseguindo assistir direito. Eu acho, Fátima, que pode ser algum probleminha na sua internet aí. Tem que sair e entrar novamente, mas se você continuar com esse problema, você depois assiste a live no nosso canal do YouTube. Bota lá o youtube.com/realautismo, que essa live vai estar completinha lá. Realmente, Fátima, suas perguntas não estão aparecendo na caixinha aqui. Tenta sair e entrar de novo na live para ver se você bota a pergunta e eu já coloco para vocês aqui.
Deixa eu ver aqui. Pronto, uma pergunta bacana aqui que a gente já vai entrar na esfera do ajudar, né? Como ajudar essas crianças. Tem aqui, crianças com TEA leve alfabetizado demonstra desinteresse na escrita e é desmotivado, né? Está desmotivado em escrever, enfim. Como ajudar essa criança? Aí vem a equipe ajudando, né? O psicólogo para identificar o que está acontecendo, né? Se é realmente por conta de uma dificuldade na escrita, uma leitura que essa criança desmotivou. A fono para entender, será que é uma consciência fonológica? É algum fator, alguma função cognitiva mais específica que está atrapalhando essa criança nesse processo, né? Porque a gente fala alfabetizar não é só, né? A gente tem que compreender o conteúdo. Então, a gente é alfabetizado em determinado momento, mas as séries vão aumentando a sua exigência. Então, os textos não são mais tão pequenos, são grandes, né? Começa a exigir que a gente entenda inferências, respostas implícitas, então isso vai aumentando a dificuldade. Então, o caminho é a gente avaliar realmente essa criança que tem o TEA leve e ver se realmente é uma dificuldade ou um transtorno, né? Então, precisa dessa avaliação para a gente ajudar essa criança. A PFCJM coloca assim, a adaptação do currículo é fundamental. No entanto, a metodologia didática também faz muita diferença na aprendizagem significativa. Isso aí, sem dúvida. Isso aí para criança típica ou não. Né? Se Isso mesmo. Quantos de nós aqui não tivemos professores que você sabe que é aquele professor que tem uma bagagem, que é doutor, que é pós-doc, que é isso, que é aquilo, mas é uma negação na hora de transmitir o conhecimento. Não tem a didática, não tem a metodologia adequada. Isso serve, esse comentário de APEF, CJM, serve tanto para os alunos com algum transtorno, ou até para os alunos típicos. A metodologia, ela impera sempre, né? Já estamos aqui faltando 7 minutos só para acabar a live. Passou bem rapidinho. Eu vou botar mais algumas perguntas aqui, mas eu queria já que você me dissesse se teve alguma coisa que eu não te perguntei, algo relacionado ao tema aí que você gostaria de falar. Que eu me lembre não, acho que a gente foi bem completo. Eu só queria afirmar que toda criança autista pode aprender, viu, gente? Toda criança aprende. Basta só nós, que eu digo família e equipe, terem persistência e perseverança para a gente encontrar o melhor método de aprendizagem. Mas toda criança, independente do grau, ela vai aprender. Rapaz, tem uma pergunta aqui, doutora Adriana Matos, que eu não tinha visto. Não sei se ela está aí ainda, mas se tiver, me perdoe que eu não tinha visto, não. Como avaliar a criança autista avental? Eu não sei nem o que é criança autista avental, doutora Adriana Matos. Avental? Será que foi digitado errado? Eu acho que foi algum erro, né? Foi, doutora Adriana. Diga, ela está aqui, já vi que está aqui, porque eu não conheço o autista avental. Avernal. Averbal, não verbal. É averbal. Não verbal. Ela botou ali, ó. Avental, eu disse, eu não sei o que é. Não verbal. Aí ela falou avental, eu disse, bicho, pior que eu também não sei o que é. Mas averbal, é averbal que não fala isso, doutora Adriana? Não verbal, isso. A gente tem testes psicométricos, né? Testes específicos para avaliar, sim, crianças não verbais. Tanto as funções cognitivas quanto o teste de QI, sim. A gente tem testes específicos, sim. Principalmente testes de matriz de Raven, é um nome bem específico, mas a gente tem como avaliar. Tem, sim. Doutora Adriana, quero inclusive dizer para a senhora que dia 13 de agosto, às 19 horas, vamos ter uma live sobre dislexia. Muito importante para a senhora assistir essa live, certo? Porque aí, né, pode ajudar, porque ela botou criança avental, eu não sei, autista avental, autista aí é tanto coisa, mas enfim. Eu fiquei até tenso, eu falei, gente, é avental, não estou entendendo. Eu também, Priscila está dizendo aqui, eu pensei que era algum termo técnico, eu falei, bom, como eu tô aqui, eu sempre digo que eu estou aqui na melhor posição do mundo, que é de pai, não sou obrigado a saber de nada. leigo. Estou aqui com leigo, estou aqui para aprender. Então, vamos aprender o que é o tal do autista avental, né, que de repente... Aí ela já botou aqui, ela saiu botando aqui, tudo quanto é jeito, aqui é a verbal, sabe? Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta aqui, só estão botando mais alguns minutinhos, tem várias perguntas aqui. Vou botar essa aqui, né? Eu só quero reafirmar aqui, inclusive, o que a doutora Renata falou aí, da importância da equipe multidisciplinar, da importância da família, né?
nessa intervenção, do psicopedagogo, principalmente, aí, porque está intimamente ligado aí ao tema. Enfim, como identificar TDAH em uma criança com autismo? Não está muito dentro aí do nosso tema não, mas vou lhe pedir para... É aquela criança que ela é desatenta, né? Aquela criança que você pede para fazer uma atividade ou então pegar alguma coisa e ela esquece. Não é uma desatenção que é pontual, é uma desatenção que é recorrente, certo? Ou então aquela criança muito agitada, né? A ponto de não conseguir estabelecer foco, então eu fico numa agitação psicomotora, pego um brinquedo, depois pego outro, depois pego outro. Geralmente é uma criança que tem um comportamento que não consegue organizar as suas atividades, então ela não sabe onde escreveu, né, a atividade de geografia, de matemática, cadê o livro? Eu não sei cadê o livro, então é mais ou menos esse perfil, né? Então, mas essa avaliação ela tem que ser bem minuciosa, porque a gente começa a dar o diagnóstico de TDAH para qualquer criança que é desatenta ou agitada. Esse não é o objetivo, né? É um transtorno também. Então, precisa ser bem avaliada essa criança, mas é mais ou menos assim, muito desatenta, numa agitada, esquece o material, esquece, não sabe onde é que botou o lápis, a borracha, né? Uma criança que parece que não se incomoda muito, que a gente briga e fica 2 minutos com raiva e depois volta à normalidade. É mais ou menos esse perfil. Deixa eu lhe agradecer. Já começou a contagem regressiva aqui do Instagram. Só para dizer a vocês que eu não erro. Eu falei, eu estava assistindo o jogo, o Bahia estava dando 1-0. Eu parei de assistir e fazer a live, o jogo acabou, foi empate, mas garantimos aí a classificação para a final. Eu não posso deixar de assistir o jogo do Bahia. Aqui acontece esse tipo de coisa aí. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado, doutora Renata, pelas explicações. O tempo está acabando aqui. Pedir que vocês visitem. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube. Então, quem não está inscrito no canal, vá lá, por favor, se inscreva. youtube.com/realautismo. O link está na bio do Instagram aí também. Muito obrigado, doutora Rita Lucena, Thaís, doutora Fernanda Bonfim, Priscila, minha esposa. Enfim, tanta gente aqui, Massinha, Cláudia, doutora Adriana Matos, Camille está aqui dizendo que o meu sonho é te conhecer. Não sei se sou eu ou doutora Renata, mas se for ou eu ou doutora Renata, a gente dá um jeito nisso aí, viu? Com certeza. Obrigado, doutora. Obrigada, viu, Léo? Gratidão. Queria te parabenizar pelo seu trabalho da Rita no AMA, principalmente com o pedagógico com as crianças autistas. Viu? Você merece todo o nosso apoio, a nossa admiração, viu? Parabéns para você e para a Rita. Eu assisti sua live com a Marielle e com a Rita, fiquei encantada, até me emocionei. Quem tá aqui também é minha amiga Michele Rocha, esposa de meu amigo Nicolas, grande figura, tá aí na live. Enfim, agora só dá tempo de... Marilúcia Machado ficou sem resposta. Marilúcia, eu não vi qual foi. Manda no direct para mim que eu mando. Isso, pode mandar para mim também, viu, gente? Doutora.Renata Episcopo. Pronto. Eu respondo com o maior prazer, que eu puder ajudar, viu? Pode mandar, doutora.Renata Episcopo. Tá aqui em cima, ó, nesse cantinho aqui de cima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Meus amigos, o objetivo desse canal é gerar informação e conteúdo de qualidade para pais de pessoas com autismo e profissionais que atuam na área. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu apoio. Por isso eu lhe peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajude a divulgar cada vez mais o autismo.